Bem-vindo à Escola Dominical! Bem, hoje vamos ter um tempo fantástico. Vamos ter uma música, algumas histórias. Vai ser muito fixe. Obrigado por estares conosco. Estás pronto para descobrir mais sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre tudo o que Ele tem para nós? Então, vamos lá começar a nossa hora de Escola Dominical. Olá, gente. Eu queria começar nossa aula com uma oração. Então, vamos lá. Deus Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado por nós estarmos saudáveis. Que abençoe essa aula que se inicia. Abençoe o professor, os alunos. E que essa pandemia acabe logo. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, pessoal. Vamos louvar a Deus. Teu nome exaltarei, teu louvor para sempre eu cantarei. Grato estou por quem me estás, pois me salvaste. Vieste à terra do céu para me guiar, e da terra foste à cruz minha culpa pagar, e da cruz foste à morte, e da morte para a vida. O teu nome exaltarei. Teu louvor para sempre cantarei. Grato estou por quem me estás, grato estou pois me salvaste. Vieste à terra do céu para me guiar, e da terra foste à cruz minha culpa pagar, e da cruz foste à morte, e da morte para a vida. O teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei. Boa EBD. Olá, crianças! Eu espero que vocês tenham passado bem desde a última aula da Escola Dominical, na paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre as casas no tempo de Jesus. As casas, elas não eram como essas que nós podemos ver aqui, como agora nós vemos nas nossas vilas, nas nossas aldeias, nas nossas cidades. Elas eram casas pequenas, quadradas e pequenas, com uma única divisão. Por quê? Porque as atividades eram feitas mais fora de casa. Normalmente a pessoa trabalhava fora de casa, né, no espaço exterior à casa. As refeições e as dormidas, né, que eram dentro de casa. As pessoas dormiam naquela divisão e também se alimentavam naquela divisão. Era basicamente para isso. E as casas, elas eram quadradas, pequenas, tinha o telhado plano, não como agora nós vemos, né? Agora também umas casas têm às vezes telhados planos, né? Mas naquela altura e na Palestina eram assim, telhado plano. Elas eram feitas de adobe, de barro, que são moldados e secos. O barro fica seco e vão se construindo as casas. Então eram paredes muito grossas. E esses telhados, eles eram usados como terraços. Havia uma escada para aceder a esses terraços e lá eram feitas outras atividades. Por exemplo, secavam os grãos que eram colhidos. As pessoas podiam utilizar às vezes para poder se retirarem, para fazer uma oração, porque era um espaço mais calmo, né, onde podia estar sozinho. E algumas famílias que tinham um pouco mais de
condição financeira, conseguia construir ali também mais uma divisão e poderia receber ali os seus hóspedes. Jesus, como tomou a última ceia, foi numa divisão dessa, numa casa que tinha um espaço para receber hóspedes e aquele espaço servia para isso, mas normalmente eram terraços planos e abertos. E essas casas, no interior dessas casas, eles eram muito pequenos, como se fosse o tamanho de um quarto. E havia janelas, poucas janelas e pequenas, elas não tinham vidro, elas tinham às vezes treliças de madeira para controlar a luz do sol, não é? E também havia à noite, né, e quando estava mais frio, colocavam tecidos ou peles de animais para poder tapar e escurecer. As portas não eram grandes como nós temos agora, e elas eram a maior entrada, né, uma fonte principal de entrada de luz dentro das casas. E também elas serviam, assim, elas podiam ser tapadas com madeira e normalmente elas estavam abertas, fechavam mais ao fim do dia. E no interior usavam-se lamparinas de azeite e à noite, não é? E pelas janelas que ficavam mais ao alto saíam os fumos, né? Tanto na lamparina, porque o azeite vai queimando, né, o fio, e também as fogueiras que faziam para aquecer, é dali que saíam os fumos. Agora falando sobre os terraços, assim como todas as paredes da casa, eles eram, sendo de barro, tinha que ter um cuidado muito especial. O dono da casa tinha que estar sempre a reparar, porque com a chuva ela danificava o barro e às vezes criava zonas com chuva entrar dentro de casa, criava ligeiros buracos e aquilo ia abrindo com a chuva, onde passa água, os buracos ficavam maiores. Então os donos tinham que estar sempre a cuidar da casa. Então era comum ter goteiras d'água dentro de casa. Então era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido como é que eram as casas, que eram muito diferentes dessas que nós vemos aqui. Podes fazer algo para mim agora? Deita-te aí no chão, ou talvez aí no sofá. Agora fica aí por um momento. Imagina que não consegues levantar do chão ou do sofá para ir à casa de banho. Mãe, ajuda-me, preciso ir à casa de banho. Para ir ao teu quarto, o teu irmão ou o teu pai teria de te ajudar. Imagina não conseguir andar. Na nossa história de hoje, em Marcos capítulo 2, vemos um homem que teve um grande problema. Ele não conseguia andar. A Bíblia diz que ele era um paralítico. E não sabemos, possivelmente só foram as pernas, talvez foi até o peito, talvez não conseguia usar as mãos muito, mas ele foi um homem que teve um grande problema, não conseguia andar, estava paralisado, o coitado do homem. Mas a Bíblia diz que Jesus foi à cidade dele, a cidade de Cafarnaum. E lá em Cafarnaum, Jesus começou a ensinar dentro de uma casa. As pessoas estavam tão cativadas e interessadas naquilo que Jesus estava a ensinar que até encheram a casa. As pessoas estavam curiosas, queriam ouvir as palavras de Jesus. E tu hoje, tu queres ouvir as palavras de Jesus? Mas havia certos homens que não gostavam nada de Jesus, odiavam Jesus. Eles estavam lá também dentro da casa só para criticar e apanhar Jesus em dizer algo que eles pensavam ser errado. Mas agora voltamos ao nosso amigo que está paralisado. Como é que ele vai chegar a Jesus? Imagina, sabe que Jesus está na sua cidade, quer ver Jesus. Mas como? Felizmente, este homem paralisado tem 4 bons amigos que resolvem levar ele a Jesus.
Eles, cada um em um lado da maca, levam o seu amigo até Jesus. Mas quando chegam fora da casa onde Jesus está, há um grande problema. Há tantas pessoas dentro da casa e fora da casa a ver das janelas, a bloquear a porta. Olha, dá um jeitinho aqui para podermos entrar e ver Jesus. Olha, cala-te! Jesus está a falar. Olha, podemos passar aqui? Para aí! Não podes entrar aqui, já estou aqui há muito tempo. Havia um problema, não conseguiam entrar aí na casa. Mas um dos amigos era muito esperto. Pensou, bem, se não conseguimos entrar pela porta, vamos subir o telhado e aí no telhado fazemos um buraco e deixamos a maca do nosso amigo descer mesmo em frente de Jesus. Que boa ideia! E então os 4 amigos subiram, começaram a fazer um buraco. Imagina, neste momento, Jesus a falar sobre o reino de Deus e sobre a vida e sobre muitas coisas interessantes. E de repente as pessoas começam a sentir a terra e a palha e as coisas. O que é que está a acontecer? Abriu-se um buraco, a luz do sol entrou naquela sala e abriram um buraco e deixaram o seu amigo o seu amigo entrar aí na sala. Mesmo aí em frente a Jesus, imagina todas as pessoas aí surpreendidas, admiradas. O que Jesus vai dizer? No meio do seu ensino agora veio uma grande interrupção. Então Jesus vê este homem deitado na maca, paralisado, e Jesus olha para ele e diz algo que surpreende todas as pessoas. Jesus olha para o homem e diz: Filho, os teus pecados estão perdoados. Esse homem não veio a Jesus por causa do pecado, veio porque ele era paralisado com esperança que Jesus podia o curar. E logo aí os fariseus: alto aí! Jesus, tu não podes perdoar pecado, só Deus pode perdoar o pecado. E Jesus olha para eles e diz: vocês, eu sei o vosso coração. E Jesus responde: para mostrar que eu tenho o poder e a autoridade de perdoar o pecado, porque Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus. Diz, para mostrar que eu tenho autoridade para perdoar o pecado, eu digo agora a este homem: levanta-te. E nesse momento, o homem que não conseguia andar, começou a andar. O homem que não tinha saído da cama ou da maca por muitos anos, agora pegou na sua maca e conseguiu andar e mover perfeitamente. Jesus tinha curado este homem. Jesus tem o poder para curar, mas ainda mais que isso, Jesus tem o poder para perdoar. Jesus mostrou através das suas milagres o seu poder, mas mostrou aqui que Ele tem o poder para perdoar. E porquê? Porque mais tarde Jesus vai morrer na cruz pelos nossos pecados. Jesus, o Filho de Deus, morreu no nosso lugar pelos nossos pecados. E agora todas as pessoas que confiam em Jesus podem ter o perdão do seu pecado. Podem ser perdoados do seu pecado. É só em Jesus que os nossos pecados são perdoados. Sabem, esse homem teve um grande problema. Não foi? Paralisado. Mas maior que isso, o maior problema que todas as pessoas têm é o problema do pecado. Esse homem foi a Jesus à procura de ser curado do seu problema de ser paralisado, mas recebeu algo muito melhor que isso. Recebeu o perdão do seu pecado. Hoje, Jesus diz: vem a mim. Jesus perdoa os nossos pecados. Sabem, hoje vimos como Jesus perdoa o pecado. Sabem, nas nossas vidas, às vezes, pecamos, fazemos o que não devemos fazer.
E há várias maneiras erradas como podemos responder. Nestes próximos vídeos vamos ver algumas maneiras erradas que nós podemos lidar com o nosso pecado. Vamos lá? Laura, Samuel, eu comprei uns donuts de chocolate e desapareceram. Eu não sei onde é que foram. O que é que aconteceu? Vocês sabem dos donuts? Não sabíamos. Não sabemos. Isto é um grande mistério. Eu fui à loja hoje, ao supermercado, comprei uns donuts. Estava com muita vontade de comer uns donuts deliciosos e agora já não temos nenhuns. Eu acho que vocês possivelmente não estão a dizer toda a verdade. Onde é que foram os donuts? Desapareceram. Quem podia ter comido os donuts? Foi o Lucas! Samuel, lembras-te que hoje de manhã eu disse que tu não podias jogar hoje com o tablet? Sim, pai. Hoje, quando cheguei a casa, a tua mãe disse-me que tu foste esconder no teu quarto e estavas lá escondido a jogar com o tablet. Isso é verdade? Sim. O que tens para dizer sobre isso, Samuel? Eu não vou dizer desculpa. Tu não mandas a mim. Eu vou fazer o que eu quero. Samuel... Laura, recebi um e-mail da tua professora a dizer que tu andas muito distraída, que não estás a prestar atenção nas aulas online. Isso é verdade? Eu sou horrível. Não há esperança por mim. Nunca vou mudar. Sou miserável. Esses vídeos foram engraçados, não foram? Mas sabem, a questão é esta. Como vamos responder quando fazemos aquilo que é errado, quando pecamos? Em primeiro lugar, precisamos aceitar Jesus como o nosso Senhor e Salvador. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados para nos salvar, para perdoar o nosso pecado. Tu já recebeste Jesus Cristo como o teu Senhor e Salvador? Se sim, agora a pergunta é, depois de eu ser salvo e aceitar Jesus, eu ainda muitas vezes tenho dificuldades e vou pecar e vou fazer aquilo que é errado. Depois de aceitar Jesus como o meu Salvador, o que devo fazer quando eu pecar? E aí nós temos o versículo de hoje que diz: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e limpar de todo o pecado. Sabem, depois de receber Jesus como o teu Salvador, estás seguro em Jesus. Mas quando pecares, tu podes ir a Jesus e deves ir a Jesus e confessar esse pecado. O meu filho, a minha filha Laura e Samuel, quando eles fazem algo contra mim, ou fazem alguma asneira aí em casa, eles não vêm a mim e dizem: oh pai, por favor, posso ser a tua filha? Posso ser o teu filho? Não, eles já são os meus filhos. Mas vêm sim dizer: pai, eu confesso a mentira que eu disse ou aquilo que fiz. E então é a mesma coisa com Deus. Quando alguém pertence a Jesus Cristo e é salvo, depois imagina que dizes uma mentira. Vai a Jesus e diz: Jesus, eu confesso o meu pecado de mentir a minha mãe ou ao meu pai. Perdoa o meu pecado, ajuda-me a não mentir no futuro. E sabem, tu, quando confessas o teu pecado, Jesus te perdoa e restaura a alegria da tua salvação. Percebem isso? Jesus perdoa o nosso pecado. Jesus livra-nos. Não temos que andar com a nossa culpa ou com presos ao pecado. Jesus liberta-nos. Jesus perdoa-nos.
Olá, crianças e criancinhas, tudo bem? Hoje vamos pensar em como nós podemos ter o nosso tempo pessoal com Deus. Só temos a escola dominical nos domingos, também temos os cultos, mas durante todos os outros dias da semana também podemos passar tempo com Deus. Mas como? Hoje vamos dar algumas ideias. Então, primeiro, é importante escolher um lugar em que pode enfocar bem, tem um tempo com Deus e um lugar especial, sem distrações. Para mim, estou aqui na mesa, mas pode ser no teu quarto, pode ser na mesa, pode ser no sofá. O que é importante é ter um lugar quieto, com poucas distrações, ok? E depois, o que eu preciso? A Bíblia, claro, isso é a carta em que Deus fala conosco. Para vocês que já sabem ler, podem ler a Bíblia. Se ainda não sabem ler, se calhar o teu pai, a tua mãe, um irmão pode ajudar. E também temos a nossa Bíblia normal. Também alguns de vocês têm a Bíblia em ação ou outras Bíblias que têm mais desenhos para ajudar. Isso também é uma grande ajuda a perceber o que está na Bíblia. Também ajuda a ter um lápis ou caneta e um caderno. Antes de começar, é super importante orar. Então podemos dizer: Deus, por favor, fala comigo hoje, ajuda-me a perceber a tua palavra e saber o que fazer. E depois, abrimos a Bíblia. Um livro, para começar, um bom livro, pode ser o livro de Marcos, ou o livro de João. Essas têm histórias de Jesus e o que ele fez. E hoje, a nossa história vem do livro de Marcos. Então, por exemplo, eu podia ler Marcos capítulo 2. Cada dia eu posso ler um capítulo. Se for de mais, em vez de ler um capítulo inteiro, que tem várias histórias, eu posso ler só uma história de cada vez. Capítulo 2 tem 28 versículos. Se for de mais, eu posso ler só esta história, que tem só 12 versículos. Então, hoje, por exemplo, se eu abrisse a Bíblia para Marcos 2 e eu li versículos 1 a 12, eu teria lido a história que nós lemos em escola dominical hoje. A história de como Jesus curou um paralítico. E enquanto eu estou a ler, às vezes eu encontro palavras que eu não percebo bem. Ou às vezes eu fico com dúvidas. Por exemplo, estou a ler e eles disseram a palavra blasfemar. O que significa blasfemar? Por isso, tem um caderno. Eu posso abrir e escrever Marcos 2, e posso escrever o versículo e copiar a palavra blasfemar. E depois, quando a mãe chegar em casa, ou o pai chegar em casa, ou o irmão, eu posso perguntar: o que significa blasfemar neste versículo? Pode-me ajudar a perceber? E se eles não conseguem ajudar, posso ligar para o pastor, para a professora Carla, para a professora Simão, para a professora Sara, para alguém da igreja, explica o que significa esta palavra. Por isso, escrevemos. Também às vezes ficamos com dúvidas. Por exemplo, sem a explicação de Simão, eu ia imaginar a casa. E esses homens chegaram à casa e disse que eles subiram para o teto para ajudar o amigo entrar na casa. Mas eu ia imaginar os tetos que nós temos hoje em dia, assim. E eu ia pensar: como era possível subir assim no teto? Como? Eu posso escrever essa pergunta. E depois, se eu falasse com a professora Simone, ela ia explicar como eram as casas antigamente. Eu ia perceber melhor. Então, qualquer dúvida sobre uma palavra, qualquer dúvida sobre o significado desta passagem, eu posso escrever. Ou, se eu aprender alguma coisa nova, também posso escrever isso. Mas depois, o que eu faço? Eu tenho que fazer algumas perguntas. O que significa esta história? O que significa o que eu li? O que eu aprendi sobre Deus? Então, por exemplo, nesta história eu aprendi como Jesus
é igual a Deus, que Ele tem poder para curar. Eu aprendi que também Ele tem poder para perdoar. Eu aprendi algumas coisas de Jesus. Também Ele tinha compaixão. Essas são coisas importantes sobre o nosso Deus. Mas também, o que isso significa para mim? Então, eu sei que Deus tem poder. Eu sei que Deus perdoa. Eu sei que Ele tem compaixão. O que isso significa na minha vida? Significa que qualquer problema que eu enfrento, qualquer tentação, Deus tem poder para me ajudar. E eu posso orar, Deus, ajuda-me neste problema, ajuda-me nesta tentação. E também, se eu falhar, eu sei que Ele tem poder para me perdoar. E eu posso dizer, Deus, por favor, perdoa-me. Eu fiz isso, aquilo, desculpa. E Ele perdoa. Então, enquanto eu passo o resto do dia, eu penso na história que eu li e como isso afeta a minha vida hoje. Isso é como usar o nosso tempo devocional. É importante? É super importante. Podemos dizer, mas eu vou à igreja nos domingos. Não preciso do resto da semana. Mas tenho uma pergunta. Tu lavas os dentes nos domingos? Espero que sim. Mas o que tu dizes? Mãe, eu já lavei os dentes no domingo, então agora não tenho nem na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nem sábado. Uma vez por semana basta. Achas? Acho que não. Se só lavas os dentes uma vez por semana, vais ficar sem dentes, não achas? Vai ficar assim. Não é bom. É importante fazer todos os dias. Também temos que comer todos os dias. Fazemos isso que é importante e faz bem. É a mesma coisa com a Bíblia. Temos que ler todos os dias, orar todos os dias. Por quê? Para ficar forte espiritualmente, para crescer e para viver como Deus quer que nós vivamos. Está bem? Então, espero que nós todos possamos ter uma semana fantástica na Palavra de Deus e aprender o que Ele tem para nós. Beijinhos! Agora nós vamos aprender um versículo, vamos decorar. Então, primeiro eu vou falar o versículo, vocês ouvem com muita atenção e depois vocês vão tentar falar junto comigo, tá? Então, vamos lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 9. Agora vamos lá, todos juntos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Novamente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Mais uma vez, quem já está a conseguir falar? Bem, vamos todos juntos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Quem já conseguiu? Espero que vocês todos já estejam a conseguir. Então vamos lá, pela última vez. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Então vamos fazer o seguinte, vocês vão tentar ir decorando o versículo durante o dia até a hora da escola dominical, tá bem? E depois, lá na escola dominical, vamos ver quem vai conseguir falar, tá bem? Então, adeus!